E para amenizar um pouco essa situação, para diminuir aí os efeitos da seca, está em obras a maior barragem do Espírito Santo. O problema é que ela está em obras há mais de 10 anos e a obra não termina. Começou, parou, tem uma novidade. Vai começar de novo. Amanhã o governo do estado é que vai lançar uma licitação. O governo assumiu essa obra que começou com um convênio entre a Prefeitura de Pinheiros e o governo federal. Aqui no estúdio está o secretário estadual de Agricultura, Otaciano Neto. Bom dia, secretário. Obrigado por ter vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Para que o pessoal tenha noção do tamanho dessa obra, que eu disse aqui é a maior barragem do Espírito Santo, e é de fato, a gente já vê imagens aéreas. Essa é a barragem de Pinheiros e ela vai atender a 2 municípios, Pinheiros e também Boa Esperança. Secretário, o senhor me corrija se eu estiver errado. Mas essa barragem vai inundar ali, depois que ela estiver pronta, uma área de mais ou menos 10 quilômetros. Quer dizer, é água para irrigação, é água para atender mais de 300 mil pessoas. Procede tudo isso? Exatamente, Mário. São 252 hectares. O que isso significa? São 252 campos de futebol de área inundada. Então é bastante água, são 10 quilômetros realmente, como você disse, e vai beneficiar a população urbana das duas cidades e leva um potencial para a gente irrigar até 5 mil hectares. A gente olha as imagens, vê muita área degradada no entorno da pecuária, tem um pouquinho ao fundo de agricultura, mas em geral agricultura, pecuária de baixa qualidade, com área degradada, então vai servir para ampliar ainda mais nossa capacidade de irrigação no Espírito Santo, que é o segundo estado mais irrigado do Brasil. Aí o cidadão que mora lá no norte deve estar pensando assim, eu já vi essa barragem, eu vi ela começar a ser construída, o convênio é de 2003. O senhor me corrija se eu estiver errado, mas começou em 2003, o dinheiro veio do governo federal, a obra foi até 2008. Chegou em 2008, ficou nesse ponto e parou e está parada até hoje. Por que parou? Exatamente. O dinheiro foi viabilizado pelo governo federal, o Ministério da Integração Nacional, para a Prefeitura de Pinheiros, foi para fazer apenas a cabeceira. Isso que a gente está vendo. Que a gente está vendo, que é a barragem propriamente dita. Digo apenas, mas não é pouca coisa, é um valor importante de recurso aplicado, mas depois se constatou que precisava de uma série de investimentos para serem feitos e não tinha recurso. Então precisava fazer desapropriação de mais de 300 hectares, é muita área para ser desapropriada. Precisava fazer relocação de ponte, de estrada, de energia, de fauna e de flora. Preparar a cabeceira, mas o conjunto da obra, que quando as pessoas vão e acham que está pronta para poder fechar, não estava pronto. Então, o governo do estado, nós assumimos o compromisso no ano passado para fazer a barragem, para concluir essa barragem. Nós publicamos o processo licitatório e amanhã abre essa licitação. Então, nossa expectativa é que ainda neste primeiro semestre a gente possa dar início às obras, porque a grande expectativa dos moradores do norte é de poder encher com as chuvas que, se Deus quiser, chegarão em outubro, novembro, na época das águas. Chegou uma pergunta aqui para a gente, o Franco Nascimento, ele diz assim: no Brasil, as empreiteiras vivem de aditivos e não de obras concluídas. A ineficiência dos contratos e licitações dos governos são apenas burocráticos e ineficientes. Qual a garantia de que essa obra agora será concluída, secretário? Eu não posso responder pelo governo federal, nem pela Prefeitura de Pinheiros. Eu posso responder pelo governo do estado. Um conjunto de obras que o governo do estado fez, é só olhar as obras do governo em 2003, em 2010, o governo consegue entregar. Eu lembro muito bem, Tati, eu sou de Pedro Canário. Foi feito um asfalto ligando Pedro Canário Cristal. O governador, na época, o Paulo Artung, falou: eu vou fazer metade da estrada porque tem recurso para fazer metade da estrada. Fez metade da estrada e entregou metade da estrada. E as pessoas falaram: não, anuncia logo tudo. Falou: não vou anunciar tudo porque só tem recurso para metade da estrada. Então é por causa desse governo que eu acredito que vai terminar por uma série o histórico bem sucedido das outras administrações e agora assumiu pelo governo do estado, então a gente tem competência para poder concluir essa obra. Secretário, a obra, eu repito, começou de um convênio da Prefeitura de Pinheiros com o governo federal, mas parece algo assim básico, né? Bom, vamos fazer uma barragem, depois que a barragem estiver pronta, vai acumular água, vai inundar uma área. Não se pensou nisso, não se fez um planejamento, porque aí parou a obra e fica desde 2008 parado, isso pode estar se deteriorando, lá já são 8 anos de obra parada. E poderia ter beneficiado muita gente. A questão de barragens, Prefeitura de município de Pinheiros com o governo federal, não tenho dúvida, mas barragem tem um aspecto, eu tenho dito para muitas pessoas, não basta a gente ter recurso para poder construir barragem, falta capacidade operacional no estado. Então faltam empresas especializadas em fazer barragem, faltam empresas especializadas em fazer projeto de engenharia de barragem.
Então, falta conhecimento gerado, porque isso nunca foi demanda aqui no Estado. Eu falei recentemente aqui que no debate eleitoral para governador, esse assunto não entrou em nenhum momento a questão hídrica no nosso Estado. Então, falta conhecimento. Então, o nosso grande desafio enquanto Estado, não só enquanto obra pública, mas também enquanto obra privada, é gerar uma capacidade operacional para que tenhamos profissionais preparados para poder executar esse serviço. Nós estamos agora com 12 cursos de 40 horas qualificando profissionais, engenheiros civis, agrônomos e agrícolas. Para fazer barragem. Para fazer barragem. Nós temos uma turma em Boa Esperança hoje, essa semana, acontecendo com 32 pessoas para qualificar. Então, vai demandar um tempo para a gente criar uma geração com capacidade, igual nós temos uma geração capaz de fazer estrada, fazer escola, para a gente fazer barragem, que é uma obra de engenharia. O senhor sabe quanto é que chegou do governo federal? Porque a obra, a previsão era 17, 18 milhões de reais para fazer a barragem. Quanto é que chegou? Eu acho que o dinheiro chegou todo para fazer a barragem. Isso aqui. O que foi feito... Esse valor? Esse valor e o que está pronto aí, chegou o dinheiro foi devidamente aplicado. Faltou um planejamento. Faltou o planejamento de poder, de compreender que a execução dessa barragem não ficava restrito à obra em si do barramento. Precisaria de todas aquelas relocações que eu falei anteriormente. Isso aqui vai ser inundado. Né? Até 10 quilômetros. É para lá ou para cá? Eu já não sei. Acho que é para... É para o lado de lá, para lá. Vai ser inundado. Vai ser inundado pelo outro lado e até 10 quilômetros de comprimento e, como eu disse, 252 campos de futebol de espelho d'água. Dá para irrigar, Mário, além de abastecer a população urbana das duas cidades, 5 mil hectares. Sim. 5 mil hectares em gotejamento, no café, por exemplo, é bastante significativo. Nós temos duas contas, né? Tem uma conta das empresas de irrigação, que a gente tem 150 mil hectares irrigados, e uma conta da USP, Luiz de Queiroz, dizendo que nós temos 250 mil hectares irrigados. Mas 5 mil hectares apenas com a barragem é muito significativo para ampliar a produção agrícola do Estado. Secretária, a gente vai mostrando a disputa pela água aqui no Estado, né? Agricultores brigando mesmo entre si para conseguir ali um pouco de água para irrigar, para o gado. E numa barragem como essa, vai resolver o problema dessa região, pelo menos, ou ainda vai ter que se organizar ali a distribuição dessa água? Eu acho que a gente precisa avançar muito no sistema de gestão de recursos hídricos. Os produtores rurais, em geral, nós não participamos dos comitês de bacia. Os comitês de bacia, as empresas de saneamento são eficientes, participam dos comitês de bacia, mas há um desafio para a gente andar nesse mecanismo. A outorga é um exemplo. Assim, a outorga não funciona. A outorga está prevista na Política Nacional de Recursos Hídricos há mais de 20 anos e precisamos avançar na outorga. A outorga é um documento emitido pelo governo que diz, olha, aqui tem essa disponibilidade de água. A AGER está avançando agora na discussão com os comitês de bacia para que essa divisão da água existente em cada microbacia ou bacia se dê pelos comitês de bacia. Então, há um conjunto de instrumentos que a gente precisa avançar. Mas não basta os instrumentos na política nacional. Se não chover, não há sistema de gestão de recursos hídricos que dê conta da falta de água. Precisamos avançar nesses instrumentos, precisamos avançar na ampliação da cobertura florestal. A gente olha para essas imagens, a cobertura florestal muito baixa. Em Pinheiros, nós temos 6% de cobertura florestal. Em Santa Maria de Jetibá, nós temos 49% de cobertura florestal. O produtor de Santa Maria ganha mais dinheiro por hectare de terra, que é um campo de futebol, 10 mil metros quadrados, do que o produtor de Pinheiros. Mesmo mantendo a mata lá? Eu digo mesmo porque às vezes tem a sensação de vou manter a mata, vou deixar de plantar alguma coisa aqui. Mário, a política agrícola nossa, da década de 50, 60 e 70, foi o seguinte, olha, nós precisamos produzir mais alimentos, como hoje também tem essa necessidade. Mas ao invés de pensar em pesquisa, inovação, em tecnologia, nós pensamos que a política agrícola foi desmatar. Então, e não adianta jogar pedra no passado, porque era política prática. Pública, era prática. O mesmo dinheiro que hoje o governo está fazendo o programa Reflorestar, antigamente tinha dinheiro para fazer drenagem. E o produtor também ganhou dinheiro com isso, porque a indústria madeireira se desenvolveu. Nós temos profissionais produtores do Espírito Santo que foram para o Amapá, que foram para o Rondônia, que foram para o Pará, pela tecnologia desenvolvida aqui, infelizmente desenvolvida aqui. Mas era a realidade da época, eram os tempos daquela época. Secretário, a gente vai terminando, quer dizer, está aí a barragem parada desde 2008, porque não se pensou que a barragem iria acumular água e teria que fazer desapropriações. Enfim, o governo do estado assume essa obra, amanhã lança a licitação. Amanhã abre já. Abre já a licitação. Isso. Quando é que isso deve ficar pronto? E, claro, se chover e o rio lá jogar água para essa barragem, quando é que isso começa a funcionar de fato? A obra começa neste primeiro semestre. A nossa expectativa é de estar concluída para pegar as chuvas do final do ano, mas o compromisso público é de até o primeiro semestre do ano que vem a gente entregar a obra para a população, com a expectativa de antecipar.
mas o nosso compromisso é no primeiro semestre, está pronto do ano que vem, que depende de essas obras no entorno, são obras complicadas, mas eu estou muito tranquilo com a nossa capacidade de governo de entregar essa obra. As desapropriações já foram todas feitas? Todas concluídas. Só falta terminar, então, agora de fato. Falta relocação de ponte, estrada, energia, fauna e flora e um pedacinho da obra. O Tassiano Neto é secretário estadual de Agricultura, falando para a gente sobre o atraso e como é que vai andar agora essa que é a maior barragem aqui do Espírito Santo, uma época de seca que a gente vem acompanhando aí diariamente. É fundamental que isso esteja pronto. Obrigado, secretário. Obrigado, um abraço. Obrigada, secretário. Um bom dia. Bom dia.